Fabulosos X-Men número 1 foi publicado aqui em janeiro de 1996 e foi tipo um sinal dos tempos que estava por vir, assim, com já tudo migrando para o formato americano, né? Na época era uma coisa até revolucionária ter uma revista mensal em formato americano, desses títulos principais aqui, né? E aí botou essa capa cromada que eu acho que só teve aqui e naquele Super-Homem Apocalipse, a Revanche, né? Tem aqui o desenho do Roger Cruz, que eu não sou muito fã do estilo Madureira, mas ficou legal aqui com todo esse efeito metalizado e tal. Eu prefiro muito mais o estilo do Jim Lee, assim. E aí, assim, a parte interna, né, aqui não tem desenho, só tem uma certa textura, né, que além de metalizado tem um pouquinho de relevo. Aí tem carta ao leitor apresentando e começa a história que é bem da fase inicial do Scott Lobdell, né, que ainda tinha o Jim Lee desenhando. Eu acho que ele desenhou até o número 8 da edição americana dessa revista. E tal, o que eu acho que é o Jim Lee no apogeu dele, assim, onde está um traço, talvez não um mais detalhado, assim, teve umas edições anteriores que eram um pouco mais exagerado o detalhe, mas bem resolvido, e os mutantes, assim, super, várias poses legais e tal. E aqui, apesar de ser da equipe azul, né, a equipe dourada ficou no formatinho lá, com o Wilson Potasso. Ele, no começo dessa edição, tá apresentando o Bishop. E o que é legal desse começo aqui dele é que o cara vem do futuro, onde o X-Men era uma lenda, não sei o quê. Então ele fica todo fascinado aqui por finalmente encontrar a equipe, mas ao mesmo tempo, quando depois ele vai encontrar lá o Gambit, daí vai lembrar que o LeBeau era uma testemunha lá, a última pessoa que tinha visto o X-Men vivo, então ele fica super desconfiado dele e tal. Mas, além disso, o Scott Lobdell, depois eu não gosto muito dos roteiros dele, acho que vira muita novelinha, mas aqui ainda tá num estilo que lembra bastante o Claremont, assim, dos personagens com uns diálogos bacana, tal, tá rolando um certo affair entre a Psylocke e o Cíclope e tal, porque ele, nessa fase, assim, é legal que o Jim Lee desenha, tipo, os homens bem másculos, então as mulheres também bem femininas, então tem esse tipo de atração, assim, entre eles e tal. Aqui tá a Tempestade falando pro Bishop, relaxa, tal, nem sempre assim e tal. E aí o cara vai brigar com o Gambit, porque é desconfiado dele e tal. Isso é mais para ter um pouquinho mais de ação aqui no meio dessa história, que é para ser um pouco intermediária, assim. Por isso que lembra também o Claremont. Então é aquela coisa que o pessoal tá lá fazendo um piquenique ou jogando basquete lá do lado da mansão lá do Xavier. E aí vem o plot, né? O principal plot das próximas histórias e tal. Então aqui eles trocam lá uns gracejos e tal, mas acaba mais em humor, porque o Gambit ele energiza um pedaço de torta e acaba batendo na vampira, ela fica puta porque desmanchou o penteado que ela tinha feito um monte de tempo lá produzindo, e aí termina assim. Aí quando tá bem assim a vampira e o Gambit, assim, num momento mais romântico, cai um negócio de energia e aí revela que é a Belladonna, que é a esposa secreta do Gambit. Ela tá lá pra pedir ajuda pra eles. Na verdade pro Gambit, né? É que os X-Men eles vão junto. Porque a Belladonna é do clã dos assassinos e o Gambit é do clã dos ladrões, lá de Nova Orleans. E as famílias estão em guerra novamente e tal. Aí ele conta a história, que na verdade eles eram mesmo apaixonados, só que acabou se casando para pacificar a família, e só que o irmão da Belladonna ficou puto, foi lá, desafiou o Gambit, e o Gambit acabou matando ele num duelo. Aí para não gerar novas tretas, ele teve que deixar lá a cidade e tal. Por isso que eles não estavam mais juntos, mas agora eles vão ter que voltar para ver o que está causando a guerra. E essa história, na verdade, é um crossover, depois continua nessa revista aqui, no número 2,
É um crossover com o Motoqueiro Fantasma, que o Motoqueiro Fantasma, nessa época também, estava fazendo um puta sucesso nos Estados Unidos. Por isso que também teve Motoqueiro Fantasma 2099, essas coisas. Ele bombava nessa época. E aqui o motoqueiro também vai ser atraído para Nova Orleans para se vingar, porque alguém tá derrubando o sangue de inocentes e tal. Aí tem esse cara aqui dos assassinos que tá matando os ladrões. Ele vai enfrentar o motoqueiro, mas depois vai descobrir que, na verdade, esse cara aqui, apesar de ser do clã dos assassinos, ele tá agindo, sendo comandado por uma rainha da ninhada aqui, que tá pegando o pessoal, tanto do clã dos assassinos, quanto de ladrões, para gerar uma nova geração de ninhadas, porque esses dois clãs, as crianças vão nascer com certos tipos de poderes que interessam a ninhada. O engraçado dessa parte que fica com o motoqueiro fantasma, né, é que o desenhista aqui dele, acho que ele chama Wagner. Ele, não, isso, Ron Wagner. Ele tem um estilo assim, na época eu achava bem ruim, porque, pô, olha o Jim Lee, que legal, não sei o que, tal aí, o Ron Wagner. É um estilo bem diferente, né? Então, para cenas de ação, coisas assim, elas não são tão dinâmicas. E os rostos são super diferentes. Mas hoje eu aprecio essa diferença, principalmente dos rostos, assim, né? Porque você tem o Jim Lee com esse traço ultramoderno, fino, não sei o quê, e aí o cara, ele tem, assim, esses rostos bem expressivos, né? Ele é bem diferente do Jim Lee, mas ele também tem uma qualidade do traço aqui. Então o motoqueiro, ele vai enfrentar esse cara aqui que está trabalhando para a ninhada, e só que no fim ele acaba sendo cercado pela ninhada, eles vão prender ele e termina com o X-Men encontrando o cara e vai descobrir que o motoqueiro fantasma está sendo convertido para a ninhada, tal. Então termina com o gancho para essa edição. E aí vai para essa segunda aqui que eu vou falar também, porque essa edição ela tem uma certa história, porque eu lembro de comprar a edição americana dela na Bienal do Livro de 1992, eu acho. E naquela época ainda estava no meio daquela transição depois da fase australiana. Você não tinha internet, não tinha nada, né? Então eu tava do X-Men daquele jeito e aí eu comprava essa edição americana, que eu acho que era uns 4 anos adiantados. E tava essa equipe aqui totalmente diferente. Eu ficava louco assim para saber como que eles iam chegar nessa formação, que era muito diferente do que estava no X-Men na época. Aí infelizmente eu troquei aquela edição americana. Na época era um bom negócio você ficar trocando quadrinhos, porque você pegava coisa nova para ler e tal, mas me arrependo tanto. E pior que essa edição aqui eu tinha comprado, por algum motivo eu acabei perdendo, essa daqui eu peguei no sebo, por isso que também tá com tão preço e tal, então tem alguma coisa nessa edição. Mas eu gosto muito dela, porque eu acho que aqui eu acho que a história, os desenhos mais legais que o Jim Lee já fez, porque combina uma cena de ação com uma certa, às vezes, simplicidade do traço, que nem quando tem essas páginas abertas aqui, que tá só um personagem destacado, mas ao mesmo tempo tem umas outras cenas de ação, e tal o X-Men de uma forma bem dinâmica aqui, porque eles combinam o uso de poderes com muita porrada, né? Eles estão sempre dando esses chutes, assim, então eu acho muito legal essa fase do X-Men, principalmente desenhada pelo Jim Lee, que tinha essa coisa assim de às vezes eu tô usando poder, mas às vezes eu só tô dando uns chutes e tal. Mesmo a Psylocke acaba sendo mais também meio ninja, e mesmo o poder dela acaba parecendo uma adaga, né? E então aqui eles começam a lutar com a ninhada e tal, e nisso tem uns interlúdios assim no meio da cena de ação, né? Com o Gambit e a Belladonna e tal, falando do passado e tal. Eles lutando contra o motoqueiro que está transformado pela ninhada, só que como o hospedeiro dele, o Daniel, ele estava morrendo, a consciência dele acaba ficando meio separada, então por causa disso a ninhada não consegue dominar ele completamente. Aqui vai ter uma outra cena de ação, cena de ação não, cena de humor. Eu acho que o Scott Lopez estava bem afiado nessa fase aqui. O Cíclope estava ajudando aqui a Psylocke a levantar, e a Psylocke falando, pô, aqui longe de todo mundo, você só tá me pedindo a mão, não quer mais nada, tal.
e o Cíclope todo tentado e tal. Que eles tinham caído, que era uma parte bem legal eu acho essa página aqui sensacional, porque tem humor, tem ação e desenvolve a história, porque o Wolverine tá atacando aqui uma ninhada e o Cíclope fala, porra, cuidado, esse lugar aqui é antigo, o teto pode desabar sobre nós. Aí a Jubileu fala, bom, isso se o chão não desabar antes, né? Daí eles caem e parte para outra parte da história, assim. Que a Jubileu resgata um pessoal lá do clã dos assassinos, que ainda estava preso, não tinha sido transformado, e aqueles estão lutando de novo com um motoqueiro fantasma. Isso aqui eu acho que é talvez assim o mais clássico de Jim Lee, assim, né? Essa cena assim, sem fundo, e só ele jogando a rajada óptica assim de longe e tal. É simples e bem legal. Depois aqui aparece o Gambit com a Belladonna, ele sempre fazendo umas poses e tal, e também tem bastante humor no diálogo, né? Um falando que o outro é exibido e tal, aí voltando esse diálogo depois tal. Aqui a Psylocke depois vai conseguir entrar na consciência do motoqueiro fantasma, e a Belladonna, que também tinha uns poderes místicos, alguma coisa assim, entra junto. E elas conseguem romper a ligação da rainha, tirando o controle do motoqueiro fantasma. Só que nisso a Belladonna vai morrer e tal. E tem essa cena triste e tal, o Gambit falando, pô, você sempre te amei, não sei o quê, apesar de estar lá tentando pegar a vampira e tudo mais. Só que daí o pessoal aqui ainda da família que estava preso fala, pô, a gente ainda tem as crianças ainda não tinham sido transformadas, a gente tem que ir lá resgatar as crianças da rainha, que aqui eles romperam o vínculo, mas a rainha ainda está em outra parte aqui. Aí isso aqui termina de novo na edição do Motoqueiro Fantasma. Legal que é uma história até compacta, né? 4 números, às vezes hoje o pessoal faz uns crossovers de 10 números, tal. Isso aqui é 4 edições, né? 2 X-Men, 2 Motoqueiro Fantasma e resolve bem. Então vai aqui os caras numa outra parte das catacumbas resgatar as crianças do clã dos assassinos e ladrões e tal. E aqui tá tanto o motoqueiro quanto o Gambit quanto o Wolverine, os caras estão bem putos com a Rainha da Ninhada, então vai esses 3 na frente para lutar contra a Rainha. E nisso tá lá o Daniel, lá, o hospedeiro do motoqueiro fantasma, meio que tendo lá uns devaneios, porque ele tava praticamente morto e tal, e aí o motoqueiro fantasma ele tá tentando resolver essa situação. Depois nisso vai aparecer o Blaze lá, tal, que tem a escopeta do capeta, que vai ajudar no final. Aqui eles enfrentando a Rainha da Ninhada. Tem uma parte muito legal que o motoqueiro fantasma pega ela pelo ferrão aqui, depois arranca o couro dela, literalmente arranca o couro dela. E só que depois ela não morre, ela ainda tá viva, tenta atacar os caras. Só que daí, com a ajuda aqui do Blazer, escopeta do capeta lá, arranca a cabeça dela. E tem essa cena aqui que o Wolverine pega as garras, joga pra cima. E aí vai o Gambit, que se vingar, né? Porque a esposa dele tinha morrido no combate com ela, e joga lá umas cartas lá para destruir a cabeça. E ainda vai o Cíclope desintegrar aqui o resto do corpo aqui para garantir e tal. E no fim esse carinha aqui que estava trabalhando para a ninhada acaba escapando. Eu não lembro qual foi o fim dele, o que desenvolveu depois das histórias. Tem umas coisas que tinha bastante potencial, principalmente essa história do futuro do Bishop com Gambit, que eles fazem, que eles trabalham nessa edição aqui, que podia ter, acho que, rendido muita coisa. Eu não lembro direito como que resolve essas coisas. Eu lembro que depois o Gambit aparece, tinha alguma história sobre isso, mas eu lembro que não viveu exatamente todo o potencial que podia ter, mas essas 2 edições aqui são muito legais.